Este não é um senhor qualquer. Dado curioso aqui, o mesmo apresentava-se ao serviço com viaturas modestas, carros simples, para simplificar aqui a linguagem. Usava carros simples. Mas os brasileiros não são distraídos. Verdade seja dita. E espero também não estar aqui a ofender a ninguém, mas os brasileiros não são distraídos. Uma investigação célere foi feita e se descobriu que, mesmo indo ao serviço, aquilo é como se fosse um pedaço de Moçambique junto ao Brasil. Verdade seja dita. Este senhor trabalhava para nós. Este senhor era nosso empregado. Se eu quiser ser um bocadinho mais contundente, eu diria que nós pagávamos o salário deste senhor. Os nossos filhos sentam no chão aqui em Moçambique para nós mantermos este senhor a receber o que ele recebe, ou o que ele recebia pelo menos, porque chegou a ser afastado somente quando o escândalo despolitou. Atenção, este senhor não foi expulso a bel prazer, ele foi expulso depois deste escândalo despolitar, ou quando isto veio à tona, quando veio à superfície, é quando este senhor foi afastado. Porque no Brasil existe algum nível, sabemos nós que o Brasil tem seus desafios. O tráfico de droga que estamos aqui a abordar é uma problemática gigantesca, com barbarija no Brasil. Toda a gente sabe. Toda a gente sabe. Mas também é verdade que, de ponto de vista de investigação, no Brasil, não se compara com a nossa investigação. A perícia policial no Brasil, a inteligência, a contra-inteligência no Brasil, é, se calhar, 100 vezes mais sofisticada do que aquela que temos aqui a nível doméstico. Porque mesmo a detenção do parceiro do Tuta, o Fuminho, que foi apanhado aqui em Moçambique, precisamos da intervenção, portanto, da Interpol, da DEA, que é um departamento antidroga dos Estados Unidos. Não foram só os nossos homens que conseguiram neutralizar. O tal de Fuminho vivia como se fosse um lord, um rei, uma espécie de um magnata em Moçambique, numa das instâncias hoteleiras mais luxuosas da Zona Nobre. Para quem conhece, não vou aqui passar nenhuma publicidade, mas é um hotel que se encontra na Soma Shield. Muita gente nem sequer conhece esse hotel, porque o acesso, nós já tivemos oportunidade de estar lá em várias entrevistas, várias conferências, lá tivemos, com diversas entidades estatais ou não governamentais, a gente conhece. Está escondido o hotel, muito bem localizado, com direito à piscina, comida, portanto, da melhor espécie. Na tela há esta nota de reportagem que dá conta desta detenção, bastante polêmica a nível do Brasil. Moçambique está no centro das atenções da imprensa brasileira e também da lusofonia no geral, depois da detenção de um antigo funcionário do consulado de Moçambique em Minas Gerais, no Brasil, por alegado envolvimento em crime organizado com destaque para tráfico de droga internacional. Ele recebia um salário de 10 mil reais mensais, informou o cônsul honorário da República de Moçambique em Minas Gerais, Deusdedito Januário Gonçalves, à Justiça de São Paulo. Foi ainda apresentado por ministros conselheiros da Embaixada de Moçambique no Brasil. Ele estava em Moçambique e tinha, na África, continente africano, a posição de ser um adido diplomático representando o Brasil. Então veja como o Tuta não é um criminoso, como a gente está acostumado na nossa rotina, por isso considerado pelo Marcola, e o Marcola tem várias, não diria vários, mas alguns braços, né, com que ele confiava e confia até hoje, ele estava nessa particular função até hoje, a ponto dele ter, inclusive, uma posição de ter domínio sobre o dinheiro. Segundo Deusdedito, Tuta preenchia todos os requisitos necessários para o cargo e foi contratado com carteira assinada. A missão de Tuta era indicar ao consulado, a cada 2 meses, uma empresa disposta a investir em Moçambique. Para cada contrato, o adido comercial podia receber do governo moçambicano 15% do valor investido pela companhia. De acordo com Deusdedito, o então líder do PCC indicou uma empresa de bateria e outra de lixo. Passaram por uma verificação de idoneidade. O ex-cônsul diz que Tuta não ostentava riqueza e que chegou a uma reunião num carro velho. Mas promotores do GAECO, Grupo de Atuação Especial e de Combate ao Crime Organizado, apuraram que ele viajava de jatos freitados e que ostentava uma vida de luxo quando era adido comercial. Num dos telefones celulares apreendidos no endereço de Tuta, havia fotografias dele numa aeronave. Tuta foi desligado após Deusdedito ser chamado como testemunha de defesa num processo sobre lavagem de dinheiro. Deusdedito diz que se sentiu desconfortável, chamou a atenção do adido comercial de forma dura e o desligou do consulado. Tuta fugiu do Brasil em 2020, após vazar a informação de que era alvo do Ministério Público. De recordar que um outro traficante de grande escalão, Fuminho, foi detido em Moçambique por volta do ano 2020 por envolvimento em tráfico de droga internacional. Fuminho encontrava-se hospedado numa instância hoteleira na cidade de Maputo, na zona nobre da capital moçambicana. Este foi extraditado ao Brasil,
onde cumpre pena depois de andar foragido por mais de 20 anos. Muito bem, faça o seu juízo, estimado telespectador. Pode sim, através do telemóvel, ligar e deixar ficar a sua opinião sobre esta situação. São 2 brasileiros na ribalta. O primeiro, Fuminho, era, portanto, o cabecilha do PCC, depois da detenção do Marcola, que é, portanto, o número 1 nesta facção criminosa. Marcola está na máxima segurança, entretanto, Fuminho andava à vontade, passou por vários países da América Latina e veio desaguar no continente africano. Veio parar ao continente africano, a chamada África Portuguesa, se quisermos, os países dos PALOP, mais em particular Moçambique. Alô, muito boa noite. Alô, boa noite. Muito boa noite. Com quem temos o prazer? De onde é que nos fala? Prefiro falar no anonimato. Faça seu juízo. Bem, Clemente, é assim, o negócio de drogas é um negócio diplomático. Não faz sentido, com tantas instâncias para o reconhecimento de uma área, para a investigação de uma área, temos tantos investigadores a nível nacional, não é? O que fazem essas pessoas? Então, isso quer dizer que eles têm uma carta branca para passarem, percebes? A razão pela qual. Isso não é de hoje, não. Isso é antigo. Isso é antigo, porque quando uma criança cresce a roubar na sua casa, você ainda tem como cortar aquilo ali. Mas se você o deixa até atingir uma certa idade, a criança praticamente já não tem como controlar. Então, é exatamente por aí. Quando diz que é um problema diplomático, é um problema diplomático de que país? Porque nós sabemos, por exemplo, que os Estados Unidos decretaram guerra, uma guerra, portanto, muito firme, muito forte, contra o narcotráfico. Os Estados Unidos têm uma tolerância zero. A China, por exemplo, quando alguém é encontrado no tráfico de estupefacientes, droga pesada, drogas proibidas, esta pessoa, permita-me dizer isto, mas é levada então ao corredor do extermínio. Não quero aqui usar nomes pesados, mas a pessoa vai perder a vida por causa deste crime. Portanto, quando diz que é um problema diplomático de quem? Do nosso país, me refiro ao nosso país. Está a fazer com que essa diplomacia? Está a fazer com que essa diplomacia? Pelo que a gente saiba, diplomacia é país por país. Então, com quem é que Moçambique está a fazer esta diplomacia, esta irmandade? É com quem? Bem, olha, Clemente, é assim, para não queimar mais tempo, é o seguinte, Moçambique é como um corredor de drogas, é vítima, é vitimizado, estás a perceber? E os nossos próprios dirigentes também, eu não sei, é por sermos, entre aspas, não é, pobres, então aceitam facilmente, estás a perceber? Aceitam facilmente. Qualquer pessoa que quer fazer algo de fora, o alvo é Moçambique. E os nossos dirigentes aceitam facilmente. É por aí. Muito obrigado pela sua participação. Portanto, vou ter que deixá-lo ir. O tempo começa aqui a escassear. Infelizmente, fechamos as nossas linhas e terminamos então o espaço que ainda nos resta. Consigo, doutor Osvaldo. Doutor, Moçambique, enquanto um país soberano, sabia ou não sabia que este senhor brasileiro era bandido? Muito bem, Clemente. Aqui é necessário poder, em algum momento, fazer alguma análise, porque nós estamos a dizer que o Tuta era contratado deste consulado de Minas Gerais, moçambicano, no Brasil. E para o processo de contratação, vigora aquilo que é a legislação moçambicana, com algumas adaptações, aquilo que é o dispositivo que pode ser, em algum momento, estar vigente lá mesmo no Brasil. E um dos requisitos, de facto, e pode-se, de facto, verificar este aspecto a quando a questão que foi colocada ao consul honorário, que de facto é a entidade máxima deste consulado, é que quando a contratação foi requerido ao Tuta aquilo que é o registro criminal, para poder de facto analisar a sua ficha criminal. E de facto este requisito não só acontece lá no consulado, mas também o Estado moçambicano, quando pretende contratar para atribuir funções às pessoas, é necessário que de facto possam trazer esses requisitos. Então, se de facto ele apresentou este registro criminal para aferir a sua idoneidade, e deixava lá transparecer alguma situação que em algum momento não. Mas aí é que está o problema, doutor. Quem mentiu? Foi Moçambique que mentiu sobre a idoneidade do Tuta, ou foi o Brasil que mentiu? Portanto, porque de alguma forma este senhor é um cidadão, é um brasileiro, portanto,
suponhamos, por exemplo, que seja Moçambique. Moçambique já deteve vários traficantes e outros estrangeiros que cometeram crime no nosso solo. Exato. A minha questão é, nesta questão deste documento de se aferir a idoneidade deste homem, será Brasil que trouxe uma informação falaciosa ou o próprio Moçambique, não se sabe por que motivos, é que teria então permitido com que este senhor passasse a ser funcionário do consulado? Até porque... Não sei se a pergunta faz sentido. Consegui muito bem perceber Ok. a questão, Clemente. Até porque, pronto, vou aqui, em algum momento, fazer com que o honor consul, não é? Que é o honorário consul lá... Eu pensei que fosse fazer o seu juízo. Quando disse vou aqui fazer... Vou fazer o meu juízo e, em algum momento, e no âmbito do meu juízo, vou trazer aqui a presunção de inocência para o consulado moçambicano lá em Minas Gerais. Porque também Há a possibilidade de não saber. Há a possibilidade, há Ok. aqui uma presunção, Ok. né? Porque não podemos, de facto, logo aferir. Mas Mas os transportadores foram unânimes em dizer que Moçambique era corredor e que os governantes estavam envolvidos nisto. Isto não pode, É ou não verdade? Isto não pode existir dúvidas. Ok. Agora, que os governantes estão envolvidos ou não, carece também da presunção. Mas existir dúvidas que, de facto, Moçambique, em algum momento, funciona como um corredor, isso não pode existir, porque são várias detenções. A detenção mesmo do Fuminho foi um caso evidente. Ok. Foi uma situação Toda a evidente. gente viu. Exato, toda a gente viu. Então, não existem dúvidas que há tráfico em Moçambique. Ok. Há tráfico em Moçambique, porque, como eu dizia anteriormente, o Fuminho foi considerado como o maior traficante de cocaína, maior a nível do Brasil. Estamos a dizer que o Brasil é um país enorme, é um país com vários estados e a população Moçambique... País federativo bastante vasto. Exatamente. E para ser considerado um indivíduo como o maior traficante de cocaína, esse indivíduo foi encontrado e detido no solo pato. Então, deixa aqui a perceber que, de facto, o envolvimento do tráfico acaba, em algum momento, abrangendo o nosso país. Ok. Até porque o próprio Tuta, em um ano, conseguiu branquear aquilo que no Brasil chama-se de lavagem de dinheiro, Ok. nós chamamos de branqueamento de capitais, Ok. e que de facto as nossas autoridades nos últimos tempos estão também de facto muito fortes quanto a este tipo legal de crime. Mas está forte para nós moçambicanos. Parece que os moçambicanos é que estão a sofrer com esta coisa de lavagem. De lavagem de mas há aqui dinheiro. estrangeiros, afinal, que andam pelas nossas artérias, estão metidos em crime pesado. Estamos doutor. a dizer que o Tuta, em um ano, conseguiu branquear mais de 200 milhões de dólares. Isso é muita coisa. É muito dinheiro. 200 milhões de dólares é muito dinheiro. Em um ano foi capaz de branquear. Até porque, de facto, se formos a fazer análise do período em que ele esteve, de facto, afeto no consulado de Moçambique, foi um ano. Ok. Em 2019, saiu em 2020, e em 2019 mesmo, no final, a início de 2020, foi quando os rumores da já sua... começaram a quer dizer, fazer a sentido. sua saída do consulado foi, de facto, devido a estes processos que já tinham... Não foi a bel prazer. Não foi a bel prazer. Doutor, tem 30 segundos de considerações finais. Foi devido a estes processos que já tinham sido abertos, porque foi condenado a 12 anos de prisão. 30 segundos para fazer o seu juízo. De facto, deixa aqui uma eleição, não é? Que Moçambique, né, poderá, em algum momento, ser visto como este corredor e carece um trabalho, uma análise, uma investigação profunda de autoridades moçambicanas para poder verificar, porque agora temos esses casos à vista, mas não se sabe se existem ainda outros que estão aqui acobertados e a fazer isto, a traficar e a brincar ao belo gosto no nosso país, com estes crimes que são transnacionais, que em algum momento não só afetam o nosso país, mas também vão afetar os outros países, comprometendo aquilo, em algum momento, que é a diplomacia existente tanto no nosso país como os demais países.